Fala, galera, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula do curso especial de Fuzileiro Naval, Matemática para aprovação, tá? Vamos dar sequência hoje na parte de trigonometria. Lembra que eu falei para você que trigonometria tem três partes? Vimos a primeira parte na aula 13 e agora aqui na aula 14 nós vamos ver as relações trigonométricas. Então, vamos lá. Qual é a diferença de relação métrica para trigonométrica? A relação métrica, que foi a aula anterior, você trabalha só com os lados de um triângulo retângulo. A relação trigonométrica, tu já leva em consideração os ângulos que esse triângulo tem junto com os lados. A primeira coisa que você tem que botar na cabeça é que toda vez que eu falo de relação trigonométrica no triângulo retângulo, você vai gravar que a gente chama, eu gosto de chamar de soca-toa. Como assim, Anderson? Soca-toa? Não entendi. Presta atenção aqui que vai ajudar muito a você a memorizar isso. Ó. A relação trigonométrica ela tem três bases fundamentais, tá? A primeira base fundamental é o seno, a segunda é o cosseno e a terceira é a tangente. Valeu? Essas três aí. O que o soca-toa te ajuda? Te ajuda o seguinte, ó. O seno de um ângulo X, por exemplo, a gente pode falar que o soca-toa é o Só. O seno, que é o S, é o O com o H. O que que representa isso? É o cateto. Você já aprendeu comigo na aula passada que catetos são os dois lados sem ser a hipotenusa, tá? Só que dessa vez cada cateto vai ter nome, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou explicar melhor já já isso no desenho, tá? Vamos só fazer o formulário primeiro. Então, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno do ângulo X, aqui, ó, é o A e o H. O A é o cateto adjacente. Também vou explicar já já o que ele é. Sobre o H, que é a hipotenusa. E, por fim, aqui na trigonometria, a tangente do ângulo X é o O pelo H, ou seja, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, início de tudo é formulário. Mesmo que você não saiba como você usa, tem que saber a fórmula, tá? Agora, vamos lá. O nome é relação métrica no triângulo retângulo. Então, obviamente, assim como na aula 13, seu triângulo tem que ser retângulo, tá? Então, vamos lá. Vou chamar aqui, por exemplo, de, sei lá, K, Z e T. Fins, tá bom? E eu vou botar aqui ângulo alfa. Os ângulos em trigonometria já se acostuma com isso, tá? Eles são chamados de alfa, de beta, de teta, de gama. Normalmente são representados por letras gregas, tá bom? Por quê? É simbologia matemática, tá? Poderia ser x, y, z, também não tem problema nenhum, tá? Então, o que eu quero que você preste atenção? A hipotenusa, ela continua sendo ela mesma. Quem é a hipotenusa? Que está de frente para o ângulo de 90. Ó. Então, o T, nesse caso, nesse exemplo aqui que eu estou te dando, seria a hipotenusa. Agora, como é que você... O Z e o K são os catetos. Como é que você define quem é o oposto e quem é o adjacente? É baseado no ângulo que eu te dei. O ângulo alfa, por exemplo, eu botei aqui. Então, quem é o cateto que está de frente para ele? Ah, o cateto de frente para o alfa é o Z. Então, quer dizer que o Z seria o cateto oposto. E o outro, se não é o oposto, tem que ser o adjacente, que é o que está colado com o ângulo. Tá bem? Beleza? Então,
Assim como lá nas relações métricas você tinha que saber identificar o A, B, C, H, M, N, quando se trata de ângulo com lado, de triângulo retângulo, tá? Você tem que saber dizer quem é a hipotenusa, essa é fácil, e quem é o oposto e o adjacente. Então vai depender se o meu ângulo está de um lado ou se está do outro. Se o meu ângulo estivesse aqui em cima, por exemplo, aí o K é que seria o oposto. Tá legal? Então você primeiro, antes da gente começar a resolver, para você ver exemplos trabalhados, você precisa saber isso aqui, ó, gravar o SOHCAHTOA, porque ele já te mostra a ordem das fórmulas de maneira mais fácil. Saber que você precisa identificar a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. E, por fim, mas não menos importante, você precisa ter decorado a tabela de base. O que a tabela de base diz para a gente? Existem 3 ângulos mandantes, tá? 3 ângulos que você é obrigado a saber qual é, ó, que é o 30, 45 e o 60. Antes, por que esses? Não tenta entender, só aceita, tá bom? Entender é muito show, mas lembra que eu te falo? Para entender leva tempo. E o teu objetivo é passar no concurso, né? Aí você vai botar assim, ó, 30, 45, 60. Com o tempo, o ideal é até que você decore isso aqui, tá vendo? Automático. Porque o concurso ele não é obrigado a dar esses 3 para você. Então, ó, vamos criar aqui uma tabelinha que você tem que gravar, você tem que saber de cor o seno, o cosseno e a tangente desses 3 ângulos. Ou, na pior das hipóteses, montar igual eu estou montando aqui agora. Então, você vai montar assim, ó. 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Olha como é que você vai montar. Você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Aqui embaixo, ó. 3, 2, 1. Antes, por quê? Porque sim, tá? Todo mundo sobre 2, ó. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E você vai colocar uma raiz em quem não tem o número 1 em cima, ó. Aqui. Ó, raiz, raiz. Só não vai colocar no número 1, tá? Ó, só nessa bobeira, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em quem não é 1. Tu já tem aqui de cara, ó, o seno de 30, de 45, de 60, e o cosseno de 30, de 45 e de 60. E a tangente você decora, que é a raiz de 3 sobre 3 por 30, 1 por 45 e raiz de 3 por 60. Sem essa tabela, não é possível você resolver as questões, a não ser que a questão seja boazinha e te dê, mas ela não é obrigada, então você fica refém dela, tá? Então isso daqui você tem que decorar ou saber montar, legal? Dito isso, vamos pegar exemplo para você ver como é que se trabalha. Não é difícil não, tá? Apesar de ser uma matéria muito grande, mas não é difícil não. Olha só, exemplo 1 aqui, ó, letra A. Primeiro, como é que você vai saber que é uma questão de relação trigonométrica e não de relação métrica? Porque relação métrica, lá na aula 13, se você está confuso, volta lá e assiste de novo. Você vê que em momento nenhum eu usei ângulo. Na aula 13 não tinha ângulo, só tinha lado, altura, projeção. Aqui eu tenho lado e ângulo. Então, trigonométrico é quando você junta lado com ângulo. Métrico é só lados. Tá? Só que eu preciso saber o nome desses lados. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou passar a chamar literalmente isso, ó, o oposto de O, o adjacente de A e a hipotenusa de H. Só para ficar fácil, tá? Então, identificando aqui, ó, no primeiro triângulo, ó, de frente para o 90, desde lá da aula anterior, você já sabe que é o H, é a hipotenusa, tá? E ó, como o 30 graus está aqui, se eu olhar de frente para ele, eu tenho o X. Então, o X é um cateto que está de frente para o ângulo dado. Então, ele é o meu cateto oposto. Olha como é que é fácil. Aí você vai escrever o SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. E aí basta você analisar qual é a dupla de letras. Ó, você vai ter aqui o O e o H. Então, se você ver qual dos 3 tem o O e o H. Aqui, ó, O e H é o seno. Então, nesse momento, eu sei que essa questão é uma questão de seno, não é de cosseno,
nem de tangente. Tá vendo? Então, se você botar a letra representativa, o SOHCAHTOA já te diz qual que você executa. Então, ficaria o seno do ângulo que você tem, que é 30, igual, aí a ordem de novo, ó. O oposto primeiro, a hipotenusa embaixo, ó. Aí você bota aqui, ó, O sobre H. Então, vem na tabela, ó. Aí a tabela é importante por isso, ó. Quem que é o seno de 30? Você tem que olhar aqui, ó. E tem que saber fazer. Por isso que, de início, tudo bem você olhar, mas você tem que tentar decorar. E a questão não precisa dar para você, tá? Pelo menos esses três não. Se fosse outro, aí ela teria que te dar. Seno de 30, 1 sobre 2. Então, vou botar aqui, ó, no lugar do seno de 30, eu vou colocar 1 sobre 2, igual. Quem é o oposto? O oposto é x, ó. E quem é a hipotenusa? 20. Pronto. A gente voltou lá para a aula de proporção de novo. Multiplica cruzado pela letra, vai ficar 2x igual 20 vezes 1 é 20. O 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. 20 divididos por 2, você encontrou aqui que x vale 10. Viu? Não é difícil, é só você treinar bem. Vamos para o próximo. De novo, eu vi que tem ângulo e lado de um triângulo retângulo, é a relação trigonométrica, tá? Quais os lados que eu tenho? Eu não tenho dessa vez a hipotenusa, o H não está aqui, ó. Mas eu consigo observar que, baseado no meu ângulo, o x é o oposto, obviamente, então o outro tem que ser o adjacente. E aí você sempre escreve. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais, tá? Só K, beleza. E aí você vê quais são as letras que eu tenho. Eu tenho O e H. O e A, perdão, né? O e A está aqui, ó, na tangente. Então, quer dizer que para resolver essa questão, eu vou ter que fazer a tangente do ângulo 60 é igual e vai na ordem, ó, o O sobre o A. Agora é só substituir. Tá? Então, você arma e depois substitui. Tangente 60, volta na tabela. Tangente de 60 aqui, ó, raiz de 3, tá vendo só? Então, raiz de 3 é igual, quem é o oposto? É o x, quem é o adjacente? É o 40. Então, aqui você completa com 1 e multiplica, ó, x vezes 1x é igual 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3, e daqui não tem mais o que fazer, pode parar por aí. Tá vendo só? Vamos na letra Charlie, ó. Aqui você tem, de novo, a hipotenusa, o H, que está de frente com 90. Não tem o cateto oposto, ó. Não tem o oposto. Então, dessa vez aqui, eu tenho o adjacente. Então, escreve aqui o SOHCAHTOA, para ficar fácil de você perceber. E aí, ó, você ali tem A e H. A e H, dessa vez, é cosseno. Então, é o cosseno de 45 é o A sobre o H. Então, você arma e depois substitui, ó. Cosseno de 45 aqui, ó. Cosseno 45, raiz de 2 sobre 2. Legal. Então, vamos lá. Raiz de 2 sobre 2 é igual ao A, que é o x, sobre o H, que é 10. Então, ó, cruza a letra primeiro. 2x é igual a 10 raiz de 2. O 2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. E a gente pode simplificar, né? O 10 por 2 vai dar 5 raiz de 2. E a gente encerra a questão aqui. Tá vendo? Então não tem mistério, desde que você, no início, siga o script, tá? Depois, se você estiver acostumado, aí você vai fazer direto, vai tirar onda. Mas agora, segue essa batida para ficar fácil para você. Senão vai parecer uma matéria muito complicada, tá? Vamos avançar um pouquinho mais aqui, ó. Um exemplo um pouco mais diferenciado, ó. Determine a altura do prédio. Pô, a altura do prédio é o que está em pé. Então, ele quer isso aqui, ele quer x, ó. Ó, essa questão já me obrigou a eu escrever a letra. Então, não está escrita mais. E aí eu vejo, pô, ué, Anderson, mas aqui não está dizendo que é retângulo. Galera, é um prédio no solo. É óbvio que você tinha que saber que isso aqui é retângulo, tá? Legal. Então, vamos lá. Ângulo, um lado num triângulo retângulo, relações trigonométricas. Então, aqui eu botei métricas, mas não é, né? É trigonométricas. Provavelmente esqueci só de redigitar pegando do slide anterior. Tá bom? Então, vamos lá. O que que você tem aqui? Você tem, ó, quais os lados? Você tem a hipotenusa? Não, o H você não tem, ó. Eu tenho aqui o cateto oposto, eu tenho o O, e eu tenho aqui o adjacente, o A. Então, tu escreve aqui, ó, só
catoa. E aí, baseado nas letras que você tem, ó, você tem o O e o A. O e A, então é tangente. Então, vamos fazer a tangente de que ângulo? O 60 é igual ao O sobre o A. Aí você tem que ter a tabela gravada, não tem jeito, ó. Tangente de 60, raiz de 3, tá? Raiz de 3 é igual o oposto, é o x. E o adjacente é o 40. Aqui completa com 1 e cruza, ó. X vezes 1 é x, 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3. E aqui não tem nada mais para fazer, tá bom? Vamos na próxima aqui, agora já nas questões de fuzileiro naval. Você vê como que ela cobrou, ó. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sobre um ângulo de 30 graus. Ó. Falou de rampa e falou de um ângulo da rampa de 30 graus aqui. Ó. Já começa a desenhar, ó. Pegar o esquema. Aqui a altura, ou seja, ele quer saber a vertical. Ó. Pronto, já fechei um triângulo retângulo. Ó. Já sei que é trigonométrico. Por quê? Triângulo retângulo com ângulo só pode ser trigonométrico. Aqui a altura encontra, ele quer saber a altura, ó, x. Após o foguete percorrer 8 km, percorrer é decolagem, aqui, ó. Ele é lançado com 30. Então, vamos lá, beleza. Vamos descobrir as letras aqui, ó. Eu tenho a hipotenusa, eu tenho o H, e eu tenho o cateto oposto, o O. Então, se eu escrever aqui o só catoa ajuda muito, galera. Ó, O e H. O e H é seno. Ó, pronto, já sei. Vou fazer o seno de qual ângulo? De 30. É igual a primeiro O, depois o H. E olha como é que o fuzileiro foi bonzinho dessa vez, ó. Ele te deu o seno de 30, ó. Ah, então ele deu os outros também, só para te enrolar, tá? Os outros você não usaria, tá bom? Ah, então ele dá? Não necessariamente. Ele pode dar, mas não é obrigado, não. Se ele quiser, ele não fala nada, tá? Então, só que dessa vez ele deu como decimal, né? Mas tu vê que um meio é 0,5, então tudo bem, né? 0,5, mas quando ele der, você usa o valor que ele deu, tá bom? O oposto é o x e o h é 8. Tá vendo que beleza? E aí você faz o quê? Multiplica cruzado. Então, você vai botar aqui, ó. X vezes 1 é x. 8 vezes 0,5 é 0,4. Pô, 0,4. Nada de 0, é só o 4. Tá bom? Beleza? É, acabou. É claro que o fuzileiro naval deu bastante mole aí, tá? Mas tudo bem. Até porque essa questão aqui ela é meio subjetiva, porque ele fala, ó, o foguete é lançado de uma rampa soltada a 30. Aqui a altura encontra-se o foguete após percorrer 8. O fuzileiro deu mole porque ele fez o cálculo como se o 8 fosse aqui na base, ó. Aí você tinha que usar cosseno. Só que se o foguete é lançado da rampa, ele não percorre o solo, ele percorre a inclinação. Então essa questão aqui ela foi anulada, mas não tem nenhum problema. Se você tem segurança do conhecimento que você tem, você faz de boa, tá bom? Mais umazinha do fuzileiro naval, ó. Na busca de um paraquedista que se perdeu após um salto, foi feito o desenho abaixo. Olha lá, triângulo retângulo com um ângulozinho de 45. Ele já me deu aqui, ó, esse lado que vale 2.000. Ele pergunta, a que distância do ponto B deve ter caído o paraquedista? Então, deve ter caído, ó. Então, ele quer isso aqui, ó, x. Então, vamos lá. Se o ângulo daqui, eu tenho o cateto oposto, essa aí que é a hipotenusa, que eu não tenho, então eu tenho o adjacente. Então, escrevendo aí o nosso socatoa, para a gente não fazer besteira, ó. Antes, eu vou precisar fazer isso sempre? Não, daqui a pouco você tá fera, nem precisa mais, tá? Então, você tem o O e o A. Ó. O e A é tangente. Então, a gente teria que montar tangente de qual ângulo? 45 é igual a cateto oposto, x, sobre o adjacente, que é A. Aí você teria que ter a tabela de novo lá, ó. Ó, tangente de 45 é 1, tá vendo? Eu aconselho você a sempre ir montando, você treinar, tá? Então, 1 é igual a x sobre 2.000. Completa com 1 e cruza aqui na proporção, ó. X vezes 1 é x, 2.000 vezes 1 acaba dando o próprio 2.000. Tá vendo como é que é tranquilo?
Fuzileiro não bota mistério nessas questões aqui de trigonometria. É só você saber que fórmula você tem que usar, tá bem? Show? Mais uma aí, ó. De acordo com a figura abaixo, determine os valores de x e y. Tá lá, triângulo, retângulo, ângulo com lado. Só qual foi o problema aqui? Dessa vez ele me deu todos, ó. Eu tenho a hipotenusa, eu tenho aqui, ó, o oposto e eu tenho o adjacente. Meu Deus, Anderson, quando ele me dá todos, qual que eu uso? Aí você pode usar o que você quiser, tá? Você escreve só à toa e faz na ordem que você quiser. Quer dizer que essa é uma questão que você, como quer duas letras, teria que fazer mais de uma fórmula mesmo. Então, você pode ficar a seu critério, tá? Vou fazer aqui primeiro o seno, ó. Então, seno de 30, pega primeiro o oposto, 2, depois a hipotenusa, x. Lá na tabela, você veria que o seno de 30 é 1 meio, igual a 2 sobre x, ó. X vezes 1 é x, 2 vezes 2 é 4. Ó. E aí tu dá aquela olhadinha de leve, eu já te disse várias vezes, o fuzileiro permite que você nem precise fazer a questão inteira. Então, a primeira aqui é 4, a segunda aqui tá errada, 2 raiz de 3. Ó, a letra B já furou, letra C já furou, letra D já furou. Aí, no ruim, você já conseguiria chutar. Tá vendo só? Mas não precisa, porque dá para fazer de boa. Vamos para o cosseno agora. Cosseno de 30. O adjacente é o y, sobre a hipotenusa, que é o x. Então, ó, o cosseno de 30 lá na tabelinha é a raiz de 3 sobre 2. O y eu quero e o x eu acabei de achar, ó, só substituir. E aí você cruza, ó, 2 vezes y, 2y, 4 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo, e aí você divide 4 por 2, 2 raiz de 3, e você descobre que o gabarito final é a letra E. Tá vendo? 3 questões seguidas do próprio fuzileiro naval e você vê que não deu diferença nenhuma. Em uma ela obriga você a montar o desenho, nas outras ela te dá, é só aplicar a fórmula de maneira direta, tá bom? Então o difícil é só você não se confundir. Quando usar, é só você lembrar que eu te ensinei. Relações métricas só fala de lados de triângulo retângulo. Relações trigonométricas é lado junto com ângulo, tá bom? E essa aula a gente encerra por aqui, tá? Vamos se encontrar na próxima aula. Um grande abraço. Aqui você conquista, aqui você vai longe. Até mais, galera. Valeu!